Seja muito bem-vindo ao canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui mais um vídeo para o canal e eu tenho certeza que Deus vai abençoar mais a sua vida e gostaria que você compartilhasse o link do vídeo com outra pessoa, que eu tenho certeza que a vida dessa pessoa também será muito mais abençoada. Mas antes, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações e não perca nenhum vídeo do nosso canal. E deixe o seu like no vídeo porque o YouTube só tem notificado agora pessoas que têm deixado like nos vídeos, então deixa aí o seu like. Eu queria falar o seguinte: existem pessoas que são antigas na igreja, pessoas que são cristãs, crentes, evangélicos, enfim, pessoas que frequentam uma denominação, uma igreja, ou seja, templo, há muito tempo, há 10, 20, 15, 30 anos, a vida inteira, enfim. E essas pessoas às vezes ficam revoltadas contra Deus porque durante todo esse tempo elas não conseguiram alcançar os seus objetivos, elas não conseguiram ter paz, não conseguiram viver em uma vida plena, não conseguiram viver em uma vida feliz. E muitas dessas pessoas, com o passar de todo esse tempo, se revoltam contra Deus porque nada aconteceu. O que nós entendemos é o seguinte: se nós nos apegamos a Deus por interesses materiais, nós estamos perdendo tempo, porque Deus, antes de querer nos dar o que queremos, o que vai nos fazer bem nessa vida, a primeira coisa que Ele quer de nós é a nossa alma. Se eu não dou a minha alma a Ele, se eu não entrego a minha vida a Ele, se eu não me sujeito a Ele, se eu não obedeço a palavra dEle, então como que Ele vai fazer o que eu quero se nem eu faço aquilo que Ele pede em sua palavra? Então as pessoas acham que Jesus Cristo é obrigado a fazer o que elas querem. E não é assim que funciona. Quando as pessoas estão dentro de uma igreja, ficam indignadas, revoltadas, culpam a Deus pelos seus fracassos e ainda jogam isso diante de Deus, que não é justo enfrentarem determinadas situações porque são antigas de igreja, essas pessoas estão perdendo tempo. Porque o tempo de igreja para Deus não conta. Você pode viver a vida inteira dentro de uma denominação que para Deus não fará a menor diferença. Deus não é fiel a uma denominação. Deus ele não é fiel diretamente ao ser humano. Deus ele é fiel à sua palavra. Se aquele ser humano vive com base na palavra dele, então pela fidelidade de Deus à palavra dele, então Deus, por cumprir sua própria palavra, fará com que aquilo que ele prometera se cumpra na vida daquela pessoa que obedece à palavra. É assim que Deus trabalha. Então, isso não quer dizer que Deus não nos ame. Deus nos ama. Deus cuida do ser humano. Jesus Cristo que é o bem do ser humano. Por isso, as pessoas precisam entender o seguinte: se elas se revoltam contra Deus e elas preferem viver numa vida errada, numa vida de pecado, achando que isso irá afetar o Senhor Jesus Cristo, a única pessoa que está perdendo em tudo isso é a própria pessoa. Porque, como já falamos, Deus, antes de ser fiel diretamente ao ser humano, Ele é fiel à palavra dele. Se aquele ser humano não cumpre a palavra dele, não obedece, então Deus passa a não ter obrigação com aquela pessoa, porque ela não vive com base em sua palavra. Quando nós vivemos com base na palavra de Deus, Deus nos dá o direito de filho. Deus passa a nos tratar como filhos, a ponto do próprio Jesus falar isso, que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos a Jesus e obedecemos a sua palavra, Deus nos trata como filhos. Mas esse mérito que passamos a ter não é um mérito próprio, mas esse mérito que passamos a ter é por causa do Senhor Jesus e pela obediência à palavra de Deus. Por isso, não adianta você, antigo de igreja, querer ser melhor do que outra pessoa por ser antigo, ou por ser um líder, ou por ser um bispo, um pastor, não importa. Para Deus, isso não importa. Se você não obedecer a palavra dele, se você não for fiel à palavra dele, então Deus não tem obrigação de ser fiel a você. Deus sempre será fiel à palavra dele. Deus nunca deixará de amar o ser humano. Porque se o ser humano se rebela contra Deus e depois ele se arrepende,
Deus vai aceitá-lo de braços abertos. Mas a pergunta é, se as pessoas abandonam a Deus, qual é a garantia que elas têm de voltarem? Porque uma vez vivendo longe da luz, as trevas vão dominar a vida daquela pessoa e as chances daquela vida ser ceifada é grande. Por isso, pense bem nisso. Antes de você querer colocar o seu tempo de igreja, o tempo que você frequenta uma determinada denominação, primeiramente você precisa avaliar se você obedece à palavra de Deus. Se você não obedece, então você não tem direito de cobrar nada de Deus. Você não pode exigir fidelidade de Deus para com você se você mesmo não é fiel à palavra dele. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 3, diz o seguinte: E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Que essa palavra abençoe mais o seu dia e que você compartilhe esse link com outra pessoa, que eu tenho certeza que a vida dela também será mais abençoada, tá bom? Até a próxima mensagem e que Deus abençoe a todos.